Pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Vamos com a sequência da fonte simétrica. Tá jóia? Agora conseguimos chegar num patamar bem interessante, viu? Que já tem um esboço do projeto, tá? Quem acompanha esse projeto aqui desde o começo, notou que a gente estava fazendo aí com o LM317. Deixa eu marcar aqui. E o LM337. Depois a gente passou para o LM337, né, os dois reguladores negativos. Porém, pessoal, a dificuldade era a contenção alta. Como assim? Eu estou aqui com o datasheet, pessoal. Esse é do 317. Vou mostrar para vocês, ó. 40 volts, tá? O limite de tensão. E aqui o datasheet, ó, do 337. Eu tenho também, ó, 40 volts. Aí o que acontecia? Aqui, pessoal, na entrada do regulador, aqui eu tenho 42 volts. Tá? O trafo é 30 mais 30. E aí acontecia que eu não conseguia respeitar o limite de tensão dos reguladores, né? O LM317 aqui. Testei diversos, mas sempre dava problema. Ele, sem carga, ele abria. Tá? Alguns entravam em curto e acabava jogando tensão máxima na saída, né? Então eu fiz algumas pesquisas, alguns projetos, e aí eu encontrei esse camarada aqui, ó. O LM 2596S, tá? E ele suporta 45 volts, tá ok? Ele suporta já uma tensão mais alta. Como eu tenho aqui 42, ainda eu tô dentro dos limites, tá? Aqui eu tenho os limites de corrente, tensão. Vou colocar aqui para mostrar para vocês o diagrama. Ele é um regulador diferente, tá, pessoal? Aqui, ó, ele é diferente do LM317, tá? Ele tem mais terminais, tá vendo? Então aqui a tensão de entrada. Eu tenho o pino de liga e desliga dele. O 3 aqui é o GND. O 2 é a saída e o 1 é feedback. E ele precisa de um indutor, porque ele trabalha PWM, tá? Que é um diodo Schottky, um diodo ultra rápido, né? E aqui a tensão de saída, tá ok? Esse daqui é o LM2596 normal, tá? Para 5 volts. O que a gente está usando aqui é o LM2596S, tá? Onde eu tenho a tensão ajustável. Pessoal, pesquisando esse componente para mim comprar ele avulso, aqui na minha cidade, R$ 12 cada regulador desse. Só o circuito integrado, 12. E aí eu achei essa plaquinha aqui por R$ 10 montada, tá? Já com o indutor na medida correta, o diodo Schottky, né? Os capacitores de filtro. Aí nada mais justo, né, do que a gente já pegar algo pronto, né? A montagem aqui já está predisposta, né? É só eu fixar aqui através de parafusos, né? Então eu acabei adquirindo, né? Aqui é um já alimentado, pessoal, ó, tem um LEDzinho, tá? Aqui é a tensão de entrada, tensão de saída, né? Os pinos, né? Pino de entrada, pino de saída, o trimpote de ajuste. Em paralelo com o trimpote, tá? Nesse primeiro pino e no pino do meio, eu adicionei um potenciômetro. Por quê? Esse potenciômetro ele vai fazer o ajuste mínimo e máximo. O mínimo é 1.2 e o máximo aqui eu deixei para 30 volts a fonte, tá? Ó, como que ficou o painel dela? Ajuste de tensão negativa, ajuste de tensão positiva e aqui vai ser o ajuste de limite de corrente, tá? Para ambos os canais aqui, ambas as saídas, tá? A saída positiva e a saída negativa. Aqui eu tenho 0 volts, mais, e aqui o menos, tá? Quem viu esse gabinete aqui, pessoal, era um gabinete de um antigo acoplador, tá?
E a gente vai aproveitar essa janelinha, vamos adicionar aqui um display, tá? E eu vou colocar depois um Arduino. A parte da fonte já está pronta, tá, pessoal? Esse esboço aqui relacionado ao funcionamento da fonte. Aqui eu não tinha o resistor de 1.2R. Eu acabei fazendo essa série de resistores aqui, mas depois eu vou dar uma melhorada, tá? Mas aqui são resistores de 0,22 por 5 watts cada um. Não precisa ser 5, pode ser 3. Aqui eu coloquei 5, que é o que eu dispunha de estoque, né? Aqui são dois capacitores de 10.000 micro para o lado positivo, dois capacitores de 10.000 micro para o lado negativo. Na verdade, são ambas as fontes positivas, tá? Ó. Se a gente analisar o diagrama, ó, eu tenho uma fonte positiva aqui e eu tenho outra fonte positiva aqui. O que acontece? Eu coloquei elas em série, tá? Ó, o positivo da fonte A. Vamos colocar números ou letras para ficar mais fácil. Então, fonte A, fonte B. A fonte A, eu coloquei o positivo aqui direto, né? Aqui é o regulador, tá? Essa pecinha aqui. Então, o GND vai na massa, tá? O IN vai depois do resistor de 12R. E aí, o que acontece? Depois do resistor de 12R, vai a base do chip 42. É esse transistor aqui, ó, que ele vai fazer a inversão, tá? Para alimentar os chip 35. São 4 chip 35C por canal, tá? Para mim suportar aí correntes de 10, 12 amperes por saída. Eu achei muito bacana, pessoal, que eu consegui extrair 10 amperes do lado negativo e 10 amperes do lado positivo. E é difícil a gente ver hoje uma fonte simétrica com uma capacidade de corrente tão boa assim, né? 10 na saída negativa, mais 10 amperes na saída positiva. Os fios aqui são bem grossos, ó, os fios do secundário. Tem duas pontes retificadoras ali, KBPC 5010, né? Aqui eu achei legal desse gabinete que o fundo dele é alumínio. Então eu consegui já dissipar o calor da ponte retificadora, né? Já deixei tudo bem parafusado, bem fixo. O trafo aqui está parafusado no meio do gabinete para poder espalhar bem o peso, né? Distribuir bem. Aqui eu coloquei as duas plaquinhas, já estão instaladas. Aqui é uma plaquinha, pessoal, para unificar as saídas, para fazer essa junção da fonte A com a fonte B, tá? Então o negativo, tá vendo aqui, é o negativo da fonte A, ele vai no 0. E aí, pessoal, o segredo tá aqui, ó. Para fazer o lado negativo, o positivo da fonte B, tá vendo? Ó, a saída aqui, ó, positiva da fonte B vai lá no 0, vai no pino central. E aí o negativo da fonte B, que é a tensão negativa, tá? Então as duas fontes estão em série, tá? Porém, esses negativos aqui, eles não são comuns, estão isolados, tá? Os negativos do capacitor tá isolado uma fonte da outra, tá ok? Para não ter perigo de ter curto ou alguma coisa do tipo. Aqui, ó, o que a gente tem que prestar atenção? Na saída, na etapa de potência, tá normal, tá? Eu tenho aqui a tensão entrando nos coletores dos chip 35C e saindo pelos emissores. Os resistores de 0,1 por 10 watts, eu utilizei fios, tá? Quem é inscrito no canal já acompanhou. Eu vou fazer depois um vídeo, pessoal, explicando como dimensionar esses fios, né? Como resistores. A gente vai estar elaborando o vídeo, já estou separando o material. Então aqui ficou a saída positiva, o reguladorzinho aqui, tá? Em paralelo com o trimpotezinho eu pus um potenciômetro para poder fazer esse ajuste aqui. Então esse chip 42 ele faz a inversão, porque aqui, pessoal, o resistor de 1,2 ohms ele está em série com o regulador. Então quando a fonte está sem carga, com uma carga muito baixa, né, a corrente passa só por dentro do regulador, tá? E quando essa corrente começa a superar meio ampere, 0,7 ampere, começa a haver queda de tensão aqui. Começou a haver queda de tensão aqui e ocorre a diferença de tensão, começa a circular muita corrente,
vai ter uma queda de tensão. Essa diferença de tensão, tá? Ela polariza esse transistor, tá? Polarizou esse transistor, o que vai acontecer? Vai vir positivo aqui nas bases, tá? Esse resistor de 470R é para estabilizar, tá? A fonte não ficar flutuante quando ela tiver com pouca carga. Então, tá aqui da base para a saída, tá? Então, esse tipo 42 ele faz essa inversão e aí polariza. Então, tudo que tiver acima de 0,6 amperes vai passar pelo estágio de potência. E tudo que tiver abaixo de 0,6 amperes vai passar só no regulador. É o mesmo princípio do chip, aliás, do LM317. O mesmo arranjo, pessoal. A diferença é que ele não suporta tensão maior que 40 volts, tá? O ideal é nem trabalhar com 40 volts em cima dele, porque já está muito em cima. Esse daqui, como suporta 45, né? Tô entrando com 42, está quase no limite. Porém, quando eu aplico carga, né? Essa tensão vai cair para 39, 40, que está em vazio 41, tá? A topologia dessa fonte é a mesma das fontes anteriores que a gente faz com o LM317, né? Ele vai ser a referência para o estágio de potência e ele tem aqui o pino de saída para fazer o feedback, né? Para fazer a leitura. Se precisar corrigir, ele vai corrigir a tensão de maneira mais rápida possível. Aqui eu não coloquei no diagrama, eu vou estar fazendo depois, pessoal, no próximo vídeo, tá? Depois que a gente já montar o painel, eu vou fazer isso aqui no Proteus, vou fazer bem bonitinho, vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, né? Aqui eu coloquei resistores de carga, tá? De 150 ohms, tá? Aqui, ó, dentro desses termorretrátil aqui, ó, tem resistores de 47R, são 3 em série, tá? 3 e 3. Então, daqui para cá eu tenho 3 resistores de 47, daqui para cá 3 resistores de 47. Mas, Leonardo, por que 3 resistores de 47 e não de 150? Também é o que eu tinha disponível ali, eu coloquei eles em série. Então, eu tenho 150R de carga aqui e 150R de carga aqui. Por quê? Eu preciso ter uma mínima corrente, pelo menos 15, 20 mA circulando, para já ele trabalhar com um pouquinho de corrente passando nele, um pouquinho de carga, para ele ficar polarizado e a fonte ficar mais estável, tá ok? Então a gente põe aqui uma carga, tá? Eu vou fazer aqui no diagrama, pessoal, de repente quem quiser se adiantar e fazer a fonte já a partir desse diagrama, não tem problema não, ó. 150R por 2 watts, tá? São resistores iguais a esses aqui, ó, por 2 watts, tá? E aqui a mesma coisa, tá? Então aqui tem pra cá 150R por 2 watts. Isso daqui é para gerar uma pequena corrente circulante, tá? Para o regulador já ficar estável, ficar polarizado. Aqui os dois capacitores de 10.000 micro, a ponte retificadora KBPC 5010. Esse trafo, pessoal, ele tem duas saídas independentes, tá? Você pode estar utilizando 2 trafos também, ou um trafo com 2 secundários, aí fica a critério de vocês, tá? O ideal é que eles sejam independentes. As saídas aqui tem que ser independente. Não adianta eu pegar um trafo de 12 mais 12, né? 30 mais 30, não dá. Tem que ser 30 separado desse outro 30 aqui. Você pode utilizar trafo de 25, 24 volts, não tem problema. Contanto que sejam saídas individuais, tá? Antes de eu encontrar esse trafo aqui, a ideia era usar 2 transformadores, tá? Mas graças a Deus a gente conseguiu esse trafo aqui. Vai ficar mais viável o projeto utilizando ele, tá? O resistor de 1,2 R, tá? Pode ser por 2 watts também, tá? Aqui eu fiz essa ponte aqui com vários resistores de valor bem baixo, tá? Se você não tiver um resistor de 1,2, você pode colocar um de 4,7, tá? Até 10, 12 ohms pode colocar. Muito acima disso, eu acho que a fonte vai começar, o amplificador de erro dela começar a atuar, ela vai aumentar a tensão assim, meio volts quando estiver com carga. Então é interessante a gente não deixar um resistor de valor tão alto nessa topologia aqui, utilizando esse regulador. Mas de 12R eu montei e funcionou também. Aqui eu tenho que pôr ainda um capacitor, tá? Pode ser de 1000 micro, porém tem que ser de 1000 micro por 35 volts. Por quê?
Ó, eu vou ajustar aqui o lado positivo, ó, tá ajustado com 15 volts, tá? Eu vou aumentar, ó. Eu tenho até 30 volts aqui, ó, 30,7 no lado positivo. E eu tenho 30,7 do lado negativo, tá? Esse ajuste fino aí de 0,7, eu ajustei lá no trimpotezinho. Não precisei tirar. Eu tava em dúvida ali se ia ter que tirar, mas deu certo, consegui colocar em paralelo. Aqui o trimpotezinho é de 10K, tá? Aí eu fiz o ajuste fino até o limite de tensão. Ela vai até 32 do jeito que tá aqui, mas eu deixei com 30,7, que é o limite das fontes de bancada, tá? Quem viu o vídeo da fonte anterior, eu usei o Arduino, né? Onde ele atua no limite de corrente. Então, esse potenciômetro aqui eu vou ajustar a corrente, por exemplo, de 0,01, né, 10 mili, até 12 amperes, 10 amperes que a gente estipular. Beleza. Qual dos canais atinge a corrente ajustada, ele entra em shutdown. Como que eu faço isso? Fechando esses dois fios aqui do potenciômetro, tá? Então aqui eu não sei se eu vou fazer com um transistor MOSFET ou um transistor bipolar. Eu fechando os dois fios, cai para 1,2, igual na outra fonte. E aí a fonte entra em modo de proteção, né? Shutdown. Se acaso, eu vou deixar por uns 5 segundos, que é o tempo da gente corrigir ou fazer um novo ajuste. Depois ela sobe automaticamente, né? Se voltar a dar o limite de corrente, ela entra em shutdown novamente. Então a parte de proteção é o Arduino que vai fazer. Essa fonte aqui, inicialmente, eu não vou colocar ventilador, tá? Ela vai ter um sensor de temperatura aqui para monitorar. Então o painel ele vai medir V1, I1, corrente e potência 1. V2 e 2, potência 2. Embaixo, temperatura e a corrente ajustada. Bem simples, tá? Bem prático. Eu não quero rasgar muito aqui o painel, que eu quero deixar bem limpa a fonte, ó. Talvez eu coloque alguma serigrafia, alguma coisinha escrita aqui. Mas ela tá bem bacana. Eu quero talvez colocar um LED. Eu ainda não sei se eu vou por LED ou se eu vou aproveitar no painel, fazer alguma indicação no painel. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer. Mas eu quero deixar a fonte bem limpa, né? Para ficar na bancada aí de maneira bem bacana, né? E a fonte ficar bem simples de operar ela, né? Aqui tem espaço para instalar o Arduino, o display já está ali, a gente vai fixar ele por trás, né? Vai ficar aqui. E tá ficando bem bacana, viu, pessoal? Tô compartilhando essa prévia aí, que foi a solução que a gente encontrou para estar fazendo aqui a nossa fonte simétrica, né? Ela, menos 30 mais 30 por 10 amperes, tá? Tive um trabalhinho mais ou menos, tá? Pessoal, aqui ainda eu vou melhorar, tá? Talvez aqui, pessoal, você pode colocar ao invés de um 150, pode colocar um de 220R, tá? Depois a gente vai fazer teste, tá? Eu vou deixar 220R aqui, tá? 220R por 2 watts. Aí se você quiser, por exemplo, você pode colocar aqui um LED, né? Colocar aqui o sinalzinho do LED, ó. E colocar aqui um resistor, como a gente está trabalhando com 30 volts, 3,3K, tá? Um LEDzinho para sinalizar que ela tá ligada, mas praticamente o esboço da fonte é esse aqui, ó. Eu vou deixar paradinho aqui para você quiser dar um print, tá? Já tentar se antecipar. Eu vou estar fazendo depois no Proteus, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai compartilhar com vocês aí. Mas essa é a prévia, tá? São duas fontes idênticas, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma fonte positiva, fonte A, e uma fonte positiva, fonte B. Aí eu coloquei elas em série. Ficou muito legal. Eu já vi algumas fontes que utiliza mais 12, menos 12 no trafo, mas aí na hora que você põe carga aqui, influencia no limite de corrente aqui. Aí começa a dar uma certa variação, então não achei legal. Vou fazer um teste para vocês aqui, pessoal. As duas estão no mínimo, tá? Ó, 1.2 menos 1.2. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui 13 volts. Aí vamos colocar 13.
colocar aqui 13 volts. E aqui 13 volts também. 13.1 não tem problema não, é só pra gente fazer uma demonstração. Quero deixar as duas mais ou menos igual, para ficar fácil aí da gente fazer um comparativo. Talvez eu tenha que mudar alguma coisa no potenciômetro aqui, pessoal, para ficar um... Eu até tenho, pessoal, um potenciômetro multivolta, viu? Talvez eu até use potenciômetro multivolta, que ele é mais eficiente. Não sei ainda, vamos ver o que eu vou ajeitar aqui nesses ajustes, né? Vou pôr um knob maior para dar mais sensibilidade, né? Na hora de fazer o ajuste aqui. Então tá aí, pessoal, 13.2, 13 volts, tá? Eu tô ali aqui com a carga eletrônica. Eu vou colocar ela aqui no lado positivo, tá? Então eu vou vir aqui, ó. A carga já tá ajustada ali, ó, para 8 amperes, ó, 13.2, 13.4. Se eu aumentar um pouco aqui a carga, 13.2, ó, 15.8 amperes. Não cai, ó. Tô aqui no lado positivo, viu? Olha a estabilidade da fonte. Você viu que ela dá uma mudada, né? Quer ir para 11 e automaticamente o amplificador de erro corrige, ó. Ele dá um pulinho, ó. Tô pegando quase 16 amperes do lado positivo, viu, pessoal? O trafo aqui é muito bom. Esse trafo eu acho que é 15 mais 15, porque o fio dele tem uma espessura muito boa, tá? Foi até bom eu adicionar mais transistores na saída, devido a essa capacidade de potência, né? Se eu tivesse colocado só 3, que era o projeto inicial... Aqui, ó, aqui é o projeto inicial, lógico, isso aqui é o protótipo, tá? Era só 3, ó, 3 no positivo, 3 no negativo, tá vendo aqui, ó? O mais, o zero e o menos. Eu tinha feito, mas eu acredito que ia gerar um aquecimento razoável, né? Então a gente optou em colocar 4. O dissipador é grande, ó. 4 transistores, né? Do lado positivo, 4 na outra fonte do lado negativo. Se a gente pegar aqui, ó, menos 13, vamos colocar a mesma corrente na saída 13? Ó, ó, 13.0, vou encostar. Corrigiu, ó. Mas tá aí, pessoal, tá ficando bem legal. É só uma prévia, tá, pessoal? Vou fazer o vídeo na sequência aí com o painel já funcionando, tá? Com o Arduino instalado, a gente faz uns testes de corrente, temperatura, né? Ponte retificadora, mede temperatura de lá. Eu ainda tenho que pôr a chave de tensão, né? Verificar esses resistores, como é que eu vou fazer. Nominal eu vou deixá-la com 10 amperes, tá? Por quê? A ideia é não pôr ventilador, tá? E 10 amperes vezes 30 volts eu tenho 300 watts. 300 watts de dissipação é algo razoável em 4 transistores só. Então, mesmo que o trafo dê um pouco mais de corrente, eu não vou extrapolar não. Tá? O limite dela é 10 amperes. E outro detalhe, pessoal, bem interessante, né? Vocês estão vendo aqui, menos 13, mais 13, né? Se eu pegar, em vez de eu colocar 0 menos 13 ou 0 mais 13, se eu pegar aqui nos extremos, eu tenho 26. Ou menos 30 com mais 30, eu tenho 60. Então, de repente, se eu estiver fazendo um projeto de um amplificador de áudio, eu estou construindo um amplificador de áudio e lá no diagrama pede 20 mais 20, 30 mais 30, joia, eu tenho. Eu estou fazendo um projeto lá, eu preciso de 50 volts, 48 volts, eu tenho também, tá? Por 10 amperes, mas eu tenho aqui. Então é bem legal. Depois a gente vai fazer um teste, né, certinho, das funções, vou colocar o Arduino, aí a gente vai ter que programar ele de acordo com o esquema da fonte, né? Mas vai ficar bem legal. Eu quero colocar no Arduino também um sistema, como não vai ter ventilador, eu espero, né, pessoal? Se de repente a plena carga ela esquentar demais, aí a gente põe, não tem problema não. A gente põe 2 coolers aqui. Mas a ideia aqui que é
Se a temperatura subir demais, a fonte entra em shutdown automático via Arduino, tá? Igual a outra fonte, né? Proteção, aparece lá, temperatura alta, se continuar, proteção, e aí ela entra em shutdown. Fazer ela ficar toda automatizada, né? Bem bacana. Tá ok? Então tá aí, só um pouquinho de como tá ficando a fonte. A solução que a gente encontrou, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você também, que de repente tem vontade de comprar uma placa dessa para montar uma fonte. Essa daqui suporta, se eu não me engano, até 2 amperes, tá? 2 amperes e meio. Se você vai usar mais que isso, aí você vai ter que fazer esse circuito aqui desviando essa corrente, né? Mas foi uma solução muito legal, interessante, viu? Mesmo ligando o rádio aqui do lado, tá? Ela não, a fonte ligada, ela não induz ruído no rádio. Eu achei joia, tá? Mesmo ela trabalhando PWM, tá? A frequência é bem baixinha, então não teve perigo aí de interferir no rádio. Achei show de bola, viu, pessoal? Vale a pena aí, uma dica legal. A temperatura trabalha bem baixa, né? Morna praticamente. 37 graus, 35 graus, né? Tanto que o dissipador dela é o próprio chassizinho aqui, a própria plaquinha, né? No caso aqui, pessoal, nesse arranjo ela não tá trabalhando nem por 1 ampere. Então dá para ficar sem dissipador normal. Eu vou monitorar esses tipo 42 para ver se vai usar dissipador, tá? Se precisar a gente instala uns dissipadorzinho pequenininho. Depois eu vou terminar de organizar aqui os fios. Eu já comecei a colocar aqui a cinta plástica, né? Tem que fazer a chave de seleção de tensão ainda, né? Colocar alguns capacitores de filtro. Tem que colocar capacitor de filtro aqui na saída também. Já coloquei capacitor cerâmico aqui na fonte, né? Mas é bom colocar capacitor cerâmico aqui na saída também. Nos negativos aqui vai os sensores do Arduino, tá aqui já predisposto. Eu vou colocar 2 sensores de corrente, né? Para monitorar as correntes de saída. Então a gente ainda vai fazer adequação na hora de instalar o Arduino. Mas está ficando muito legal. Tá ok, pessoal? Então peço para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal para acompanhar esse projeto e vários outros, tá? Se você gostou do conteúdo, quer ajudar o canal, colabore conosco. Clique aí no botão Seja Membro. Tá ok, pessoal? Vou deixando um abraço. Que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!